Salve galera, tudo bom? Eu sou o Felipe e esse é mais um vídeo do canal Narrador de RPG. O cenário de Vampiro à Máscara é muito rico e no vídeo de hoje nós vamos começar o primeiro episódio cobrindo os clãs e as seitas dos vampiros que povoam o mundo das trevas. Para os jogadores mais novos, esse vídeo vai ser legal para familiarizar eles com essa quantidade grande de história que o jogo tem. E para os jogadores mais veteranos, permite que a gente reveja alguns conceitos de alguns clãs e nos dois casos o objetivo é o mesmo. Talvez nesse vídeo você encontre inspirações legais para criar personagens e histórias para o seu jogo de Vampiro à Máscara. O seu like nesse vídeo, bem como se inscrever no canal, dá uma força para a gente continuar produzindo conteúdo e não esquece também de visitar a nossa página no Facebook, o endereço está aqui em cima. Na fantasia do cenário, os vampiros são uma sociedade secreta existindo dentro da sociedade dos humanos. E quem dita as regras dessa sociedade secreta é a Camarilla. Esse grupo é tão central na história de Vampiro à Máscara que nas primeiras edições do jogo a história basicamente era sobre a Camarilla e os vampiros que faziam parte dela. Na quinta edição, a Camarilla permanece sendo um grupo muito importante e vai vir com bastante força, criando todo um clima de conspiração e horror político importante para o cenário. Uma história baseada na Camarilla é sobre como essa seita tenta organizar os seus membros sem se destruir por dentro. Os anciões poderosos ditam as regras da Camarilla baseado em tradições milenares, mas eles dependem dos neófitos que estão muito mais conectados ao mundo moderno para que a coisa possa funcionar. Por exemplo, se a gente imaginar um vampiro bem poderoso na Idade Média dominando um grande território, um feudo com seus poderes e disciplinas, apesar de nas noites atuais ele ser bastante poderoso, ele não tem a menor conexão com tudo aquilo que é necessário para liderar uma cidade moderna. Um neófito, um vampiro mais novo, está mais conectado a isso. Então a Camarilla tenta unir esses dois lados da moeda para fazer um sistema que funcione. E nem sempre consegue. Então, as histórias da Camarilla são sobre esses laços de família, políticas internas e as intrigas entre os vampiros e os clãs que compõem ela. É o cenário com os elementos mais tradicionais de Vampiro à Máscara e para muitos fãs é o cenário mais clássico, mais raiz, que traz a essência do jogo. A Camarilla é formada principalmente por 7 clãs. Apesar de todos eles concordarem em seguir as mesmas tradições, cada clã tem uma personalidade, interesses e poderes bem diferentes. Essas diferenças geram um elemento de tensão no jogo. Afinal, você depende do outro clã para manter as tradições, mas ao mesmo tempo até que ponto você pode confiar em alguém tão diferente de você. Um dos aspectos mais legais de Vampiro à Máscara é imaginar uma personalidade e qual o clã que representa melhor o seu papel no jogo. Para começar a nossa série, vamos cobrir os clãs da Camarilla e seus papéis na crônica do mundo das trevas. O clã Vantru sempre esteve ligado à nobreza e ao poder. Eles representam os caprichos e os desafios de se manter uma posição de poder. Isso inclusive se reflete na fraqueza do clã. Eles têm um tipo determinado de pessoa do qual eles preferem se alimentar. Pode ser pela personalidade, pela aparência, por uma mistura dos dois, mas eles são bastante específicos e não abrem mão desse luxo. O clã Vantru procura abraçar pessoas que já eram em vida ligadas a posições de poder. Reis, políticos, militares, socialites, magnatas e outros tipos de figuras de liderança, algumas até um pouco incomuns, como líderes de gangues. Todos esses tipos de pessoas são fortes candidatos a serem transformados em vampiros do clã Vantru. Com toda essa liderança, foi inclusive o clã Vantru que organizou os outros clãs para criar a Camarilla. Um vampiro chamado Hardestad foi um dos primeiros a fazer essa grande reunião que veio a resultar na formação da seita. Outros membros ilustres do clã Vantru incluem o mafioso Al Capone, que é um personagem de Chicago by Night, a Lucinde, que é uma Alastor, uma espécie de caçadora de vampiros procurados, e o príncipe Wilhelm, que domina o território de Berlim. É um personagem bem interessante e inclusive aparece no retorno de Vampiro à Máscara na quinta edição como um dos personagens do cenário de teste. É comum que os vampiros do clã Vantru tenham um poder relacionados aos seus próprios recursos ou a carniçais ou lacaios que operam esses recursos para eles. Normalmente, eles usam todo esse poder em nome da Camarilla e principalmente em nome deles mesmos.
Características como carisma, manipulação, política, lábia, status, recursos e outras coisas relacionadas a poderes sociais são importantes para personagens do clã Vantrue. Entretanto, a resiliência, a resistência deles também acaba sendo um fator importante. Eles possuem a disciplina fortitude, e a ideia de um líder que é inabalável, inclusive a ataques físicos, favorece essa imagem de um forte líder, que é mais ou menos o que o clã Vantrue representa no cenário do jogo. Se a ideia de um personagem tem a ver com poder e riqueza e os desafios de manter essas coisas, então ele é um bom candidato para ser um vampiro do clã Vantrue. Entretanto, a Camarilla não poderia se sustentar somente com poder bruto, e assim a importância dos outros clãs que compõem essa seita. O clã Toreador pode-se dizer que é um clã elegante e trágico, porque eles buscam uma paixão que foi perdida junto com a sua humanidade. Os Toreador são fascinados pelos prazeres, paixões e inspirações do mundo. Eles representam a entrega a esses prazeres e até mesmo aos vícios. Por isso, a fraqueza do clã Toreador justamente envolve que eles fiquem numa espécie de estado de fascínio, de êxtase, sempre que eles estão contemplando alguma coisa que seja muito bonita, muito sedutora ou até mesmo muito bizarra, dependendo do gosto daquele personagem. Por essa ligação com a paixão e com a inspiração, o clã Toreador é muito ligado à arte e, por conta disso, eles tendem a abraçar humanos que sejam igualmente apaixonados e inspirados como eles. Escritores, músicos, dançarinos, artistas de maneira geral, sejam eles clássicos ou underground, famosos ou decadentes, todas essas pessoas que geram uma inspiração na humanidade provavelmente também inspiram ou são inspirados por Toreador. Alguns Toreador são simplesmente abraçados por impulso. Muitos eram amantes ou continuam sendo amantes dos seus senhores e acabam se desligando por se apaixonar por outros vampiros. E isso gera um tema legal para se trabalhar com esse clã na crônica. Muitas vezes, um ancião toreador pode bagunçar um território, até uma cidade inteira, simplesmente para chamar a atenção de um outro vampiro pelo qual ele esteja apaixonado, ou com inveja, ou simplesmente querendo se mostrar superior. Se os Vantrue mobilizaram os clãs para Camarilla, os Toreador inspiraram eles a essa causa. Nesse sentido, um personagem importante é o Rafael de Corazon, um toreador responsável por trazer a tradição da máscara como sendo uma das regras principais da Camarilla. Outra toreador ilustre é a Helena de Troia, a personagem da mitologia. Além de uma história de fundo muito bacana, ela ficou famosa durante a segunda edição por causa de suas ilustrações, que apareciam na capa e no interior de vários produtos. E mais um personagem interessante do clã Toreador é François Villon, um vampiro que criou tantas histórias sobre si mesmo e sobre feitos que ele teria teoricamente realizado, que ele acabou ganhando status e se tornando o príncipe de Paris. Na verdade, François Villon foi um poeta real, e na visão do jogo, esse poeta foi uma das armações que esse vampiro fez para aparecer e ter algum controle sobre o mundo dos mortais. A base de poder do clã Toreador é inspirando ou seduzindo os humanos ilustres e importantes da sociedade para assim servirem aos seus propósitos. Entretanto, é bastante comum nesse processo eles próprios se apaixonarem ou depois terem que sumir com essa figura porque ela se torna inconveniente, apaixonada demais pelos seus mestres. Com a liderança dos Vantrue e com a inspiração do historiador, a Camarilla começa a tomar forma, mas tem outros clãs para formar esse grupo e deixar ele mais interessante. O sangue do clã malkaviano é tocado por uma sabedoria tão absoluta e tão estranha que todos os vampiros desse clã têm algum traço de intelectualidade e uma dose de loucura bastante forte. Em termos de sentido, o clã malkaviano representa que a iluminação tem um preço, que normalmente é se desligar um pouco do mundo real. Entretanto, essa loucura deles permite que eles percebam certos detalhes e certos aspectos, sejam numa cena de crime, seja na personalidade de um líder, ou em qualquer situação que eles possam estar, e usem esses aspectos para tentar prever o que vai acontecer, ou simplesmente controlar as coisas que vão acontecer junto com o clã, junto com a seita, no mundo onde eles dominam. Na verdade,
Os malkavianos têm uma relação tão forte com a loucura e com a iluminação que muitas vezes a forma deles partilharem sabedoria com os outros é causando algumas espécies de pegadinhas ou de truques com os outros vampiros para que isso possa bagunçar a mente deles e muitas vezes a partir dessas bagunças surgem ideias brilhantes que mudam todo um cenário, toda uma cidade. Por exemplo, os malkavianos da Camarilla possuíam a disciplina dominação. Entretanto, em meados dos anos 90, os próprios malkavianos mais perturbados do clã pregaram uma peça, um trote, e fizeram com que todos os membros do clã partilhassem da disciplina demência. Com isso, o clã ficou muito mais perturbado, mas também muito mais atentos aos sinais de fim do mundo que estavam para acontecer. Por causa disso, o clã malkaviano tende a abraçar tanto pessoas muito sábias ou muito loucas, na intenção de que uma coisa impulsione a outra e com isso fortaleça ainda mais esse traço tão único do clã. O poder e influência do clã malkaviano, tanto na Camarilla quanto no mundo mortal, consiste em perceber esses detalhes que só eles percebem por causa de sua loucura e usar para tentar manipular os eventos a seu favor. O problema é que para cada profeta malkaviano existe também um serial killer malkaviano. E muitas vezes o profeta é um serial killer. Personagens importantes do clã malkaviano incluem o Anatoly. Ele é um personagem bem marcante na trama da Guerrena, é um fanático religioso que começa a ter visões sobre o fim do mundo e essas visões ajudam os vampiros a impedirem que a Guerrena aconteça e destrua com tudo. Outra malkaviana bastante interessante é a Janette. Ela aparece no jogo Vampire Bloodlines e ela é dona de um clube e utiliza esse clube para ficar por dentro das coisas que acontecem na cidade através dos seus frequentadores, muitos deles sendo vampiros. Personagens do clã malkaviano trazem uma série de elementos legais para a história, porque para cada aspecto bacana de informação, de sabedoria ou até mesmo de disciplinas que eles possam fornecer aos jogadores, também tem uma dose de loucura, de exigência absurda e, de maneira geral, qualquer personagem, qualquer ideia de personagem cabe bem como um malkaviano. É só você temperar aquele personagem com um aspecto de loucura. E é dito que os membros do clã malkaviano possuem a mente deles ligadas uns com os outros, às vezes em sonhos, às vezes escutando palavras meio que vindo do nada. Essa rede de loucura, como é chamada, pode ser um bom gancho para algumas histórias acontecerem. A sabedoria dos malkavianos coloca mais um tempero na Camarilla, mas ainda temos clãs para falar. Entretanto, por hoje, o nosso episódio termina por aqui. No nosso próximo vídeo, continuaremos a falar sobre os clãs da Camarilla, então se inscreve no nosso canal para você não perder. Os outros clãs que compõem a seita e a forma de trabalhar tudo isso numa crônica bacana serão os temas do nosso próximo vídeo. A gente se vê lá, galera. Abraço!